Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Me deixarem os pais... Muito bem, olá. Este será um programa diferente, um programa que Deus me deu, uma mensagem, melhor dizendo, nos dias 28 e 29 de janeiro, a nossa sede provisória em São Paulo. E foram tão boas essas duas mensagens sobre o mesmo tema que eu resolvi então vir a estúdio gravá-las e dedicá-las a todas as pessoas de todas as partes que têm problemas em suas vidas, problema em suas famílias, em relacionamentos conjugais, porque eu acredito que quando você tiver esse entendimento, você vai tomar decisões acertadas. E todas as decisões que tomarmos, se elas não forem sobre a palavra de Deus, elas nunca serão decisões acertadas. E o que há de pessoas por esse mundo afora, que vão ter problemas na eternidade, porque tomaram decisões erradas, não é brincadeira e não é pequeno número de pessoas que estão assim. Agora eu espero que essa palavra seja usada por Deus para trazer saúde, para restaurar famílias, para restaurar casamentos, para restaurar pessoas. E eu acredito que será. Quando eu estava pregando e eu vi a direção que Deus estava me dando, eu pude sentir o poder que há nessa palavra de Deus. Nós estamos, esse estudo, melhor dizendo, será baseado na cura da sogra de Pedro. Um texto pequeno, 2 versículos em Mateus, Lucas escreveu 2 versículos, Marcos 3 versículos sobre o mesmo tema, aparentemente com muito pouca informação. Mas que se nós olharmos de maneira correta, veremos que ele é rico de detalhes, de informações. E eu mesmo já preguei dezenas de vezes sobre este versículo. Há pregadores que também pregaram. Nós, os pregadores, temos usado e abusado, no bom termo, dessa passagem. Mas quando o Espírito de Deus abre o entendimento, e o bom da palavra de Deus é isto, ela, além de nos dar uma mensagem específica para aquele momento, ela tem mais uma porção de mensagens todas as vezes que nós vemos a palavra, que nós olharmos para ela. Então que Deus abra o seu entendimento, que o Espírito de Deus faça de você uma verdadeira bênção e que a vida se transforme, que você entre na presença do Senhor Deus. Eu vou agora ler Mateus e Marcos e também Lucas, e depois que nós tivermos lido esses relatos, então nós vamos fazer um estudo em separado para que a gente veja o que é que o nosso Deus está nos dando. Um estudo não propriamente em separado, mas misturando todos os 3 textos, o escrito por Mateus, o por Marcos e por Lucas, e depois nós vamos estudar em separado cada palavrinha ali, cada mensagem, e queira Deus que seja o seu programa. Depois nós vamos ter então um musical antes de estudarmos os textos. Vamos agora só ler os textos. Mateus 8, versículo 14 e 15 diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Marcos já dá um pouquinho de visão, assim, um pouco mais de detalhes. E Lucas também tem os seus detalhes particulares. Quais dos 3 acertou? Todos eles. E é bom que tenhamos 3 textos do mesmo caso, para que a gente veja a visão que cada um teve. Marcos 1, 29, 30 e 31 está escrito assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João.
E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Agora vamos ver o que Lucas, o médico amado que, segundo Paulo, escreveu. E nós vamos ver que, mesmo texto, mesmo relato, mas com algumas visões diferentes que Lucas teve. Ele diz o seguinte: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Como eu disse, o que Deus vai falar aqui através da palavra dele, quando eu estiver agora ministrando o ensinamento, é algo de muita importância. E a nossa decisão, depois que Deus fala em nosso coração, é o que pesa. Nós seremos absolvidos ou condenados, de acordo com a decisão que nós tomarmos. Bem, missionário, eu tenho um direito, sou eu quem manda em minha vida. Pois é, mas nós devemos mandar em nossa vida agindo sobre a vida verdadeira que é o Senhor Jesus. Quando nós agimos sobre a palavra, nunca nós iremos arrepender, porque quem age sobre a palavra nunca faz mal a quem quer que seja, nem a si mesmo, nem a outra pessoa. Então vamos à palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa nos abrir o entendimento, possa nos fortalecer, nos dando a direção certa. Primeiro, o meu amigo, o AG Ferreira, vai nos trazer uma linda canção. E depois, nós vamos então louvar a Deus, bendizer ao Senhor, isso para a glória dele. Vamos então ouvir o AG em nome do Senhor. Aleluia. É só chamar por ele. Vamos cantar com fé as nossas palmas em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja. Quando na estrada da vida não houver mais saída, não houver solução, momentos de dor, de faltar o amor, de faltar um irmão, é só chamar por ele assim, ó. É só chamar por ele, então verá tudo mudar. É só chamar por ele, é só chamar por ele, nova vida encontrará, e nova vida encontrará, porque de todos é Senhor, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz, porque de todos é Senhor. Vamos lá. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Quando tudo se torna tão triste, quando a paz não existe e tudo é solidão, parece chegar e as lágrimas a rolar até cair pelo chão. O que o povo de Deus faz? Assim, é só chamar por ele. Chama com fé, então verás tudo mudar. É só chamar por ele, é só chamar por ele, nova vida encontrará, e nova vida encontrará, porque de todos é Senhor,
porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz, príncipe da paz. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Quando na estrada da vida, vocês, quando, vamos lá, na estrada da vida não houver mais saída, não houver solução, quando nos momentos de dor, de faltar o amor, de faltar o irmão, é só chamar por ele, é só chamar por ele. Então verás tudo mudar, tudo mudar. É só chamar por ele, e nova vida encontrará, e nova vida encontrará. Porque de todos é Senhor, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz, príncipe. Porque de todos é Senhor, você pode dizer isso? Porque de todos aqueles que confiam no Senhor, príncipe da paz, príncipe da paz. É só chamar por ele, só vocês cantando assim, é só chamar por ele. Então verás tudo mudar, então verás tudo mudar. É só chamar por ele, e nova vida encontrará, e nova vida. Porque de todos é Senhor, aleluia. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Porque de todos é Senhor, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Muito bem, muito obrigado, Reverendo Ferreira. E nós vamos então continuar agora com o nosso estudo, ou melhor, vamos entrar no estudo propriamente, e nós vamos misturar relatos, textos dos três evangelistas, das visões que eles tiveram do mesmo caso, e vamos estudar. Nós começamos o seguinte com Marcos. Lucas nos informa, antes de começar com Marcos, que o Senhor Jesus, ele havia estado na sinagoga, você pode ver lá em Lucas capítulo 4, antes do 38, e lá, enquanto ele ministrava a palavra de Deus, principalmente falando sobre espíritos malignos e a opressão que eles fazem, e quando eles estão nas pessoas, eles imprimem as suas características, e de repente um homem endemoniado grita, esperneia, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus vai, manda o demônio se calar, manda ele embora do homem, o demônio sai, a multidão fica boquiaberta e diz: nunca jamais vimos tal coisa, louvaram a Deus por isso. Bem, aí Marcos diz o seguinte: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. Então nós temos aqui já uma lição. O Senhor Jesus, ali na sinagoga, a multidão o assistindo, e ele, usando o poder de Deus, surpreendendo e maravilhando as multidões. Em seguida ele recebe um convite, que não foi propriamente do homem, mas de Deus, que ele fosse à casa de Simão e André, dois irmãos, e ele leva em companhia dois dos seus discípulos, Tiago e João. Isso aqui nos dá algumas lições.
Nós, quando recebemos uma revelação de Deus, não devemos demorar em colocá-la em execução, a menos que na revelação a gente sinta que é para um tempo determinado. Mas normalmente, quando Deus fala com a gente, é porque Deus viu que estamos já prontos, preparados, já cumprimos as circunstâncias, e quando Deus fala é porque Ele quer fazer a obra. Então não temos que esperar até que nós sintamos, não. Mesmo que seja algo que aparentemente te não gostaria. Vamos dizer que vem um convite e a gente percebe e recebe aquilo que é de Deus, que aquele convite é de Deus, nós então devemos ir em certa casa, em certo local. Ah, missionário, mas de outras vezes não fui bem recebido. Mas se é de Deus, essa será. E se eu não for bem recebido? Bom, talvez é para você não ser mesmo, mas ficará como testemunho para aquela pessoa que Deus lhe deu mais uma chance. Aí Jesus sentiu e saiu logo. Foi logo fazer a obra de Deus. Levou consigo só 2 apóstolos, além de Simão e André, que eram os moradores da casa, Tiago e João. Aqui nós entendemos que Deus respeita a nossa individualidade e decisão. Por exemplo, eu sou um missionário. Eu tenho centenas de pastores que trabalham comigo. Mas não quer dizer que se eu vou a uma casa de uma pessoa, a um restaurante, eu tenho que carregar as centenas. Eu posso escolher 1, 2, 3, meia dúzia, ou posso até ir só. Ah, mas o senhor está privilegiando. O senhor tem o seu grupinho particular? Não. Eu senti no coração de levar somente 2 ou 3. Vou no hospital orar por uma pessoa muito importante ou uma pessoa sem importância aos olhos dos homens, porque todos são igualmente importantes. Então eu convido 1, 2 ou 3, ou não convido ninguém, eu convido meia dúzia, e pode dar-se o caso que eu convido todo mundo. Olha, vamos todos para aquela reunião. Mas não quer dizer que se eu convidar 1 ou 2, que aqueles ali, o homem diz isso, né? Aí ele tem um grupinho dele, tem aquela meia dúzia. Aliás, tudo que o homem fala é errado. O homem só fala o que é certo quando ele fala sobre a palavra de Deus. Jesus tinha 12 apóstolos. Bom, um era bom ele não ter levado, que ele era ladrão. Era o Judas Iscariotes. Mas os outros 9, por que ele não levou? Bom, levou mais 2, que eram os donos da casa. E os outros 7, por que não levou? Os deixou. E ainda havia mais 70 que o seguiam, e outros que não eram apóstolos. Mas ele os deixou lá e foi só com esses 2. Então temos essa lição e nunca devemos condenar alguém por preferir a companhia do outro. Deus, além de respeitar a nossa individualidade, a nossa decisão, Deus tem a vontade dele. Pois bem, quando eles foram lá, o evangelista Lucas nos informa que a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E Lucas, vemos pela Bíblia, pelo relato de Paulo, que Lucas era médico. E ele disse que era uma febre grande, uma febre alta. Ela então estava enferma, estava doente com essa febre. Além de estar doente, ela estava com essa febre. Bom, as pessoas adoecem de várias maneiras. Existe a doença no corpo, que todo mundo vê, a pessoa fica abatida, às vezes sentindo dores, outras vezes se coloca a mão, ela está ardendo em febre, e muitas vezes só em olhar você vê que a pessoa está com uma cor diferente da cor normal. Há doenças que mostram só no olhar que a pessoa tem cor, pela cor da pessoa que ela tem aquela doença. E às vezes, pessoas que são diagnosticadas com uma certa doença e que realmente você vai a um bom médico, ele diz que não. Eu estou me lembrando agora de quando a minha esposa estava esperando o 5º filho. O médico, ela foi acompanhar a mãe a um cardiologista e ele disse: a senhora não quer fazer um exame, porque é bom, tal, não sei por que ele falou aquilo, ou se ela também se ofereceu, e ele fez um eletro e disse que ela deveria me levar lá, que ele ia repetir o eletro. E enquanto ela foi lá, depois de ter feito o 2º eletro, ela foi lá se trocar com a enfermeira,
Ele me chamou numa sala, abriu um mapa para mim, do coração, cheio de veias, vasos, que eu nunca vi uma coisa igual aquilo, não imaginava que tivesse tudo aquilo ali, em cores diferentes, algumas vermelhas, tal. E ele foi mostrando, ele disse, olha, seu Soares, eu queria falar com o senhor, que a sua esposa está correndo um grave risco. Ela tem um problema aqui no fecho de ris, que já está entupido, e no eletro anterior estava aqui, agora já progrediu. Então hoje eu vou tomar uma decisão, ela não pode dirigir mais carro, ela não pode ficar mais sozinha, ela tem que andar com esse remédio aqui para colocar debaixo da língua quando sentir os sintomas. E depois ele falou isso com ela e a mulher quase morreu do coração. E ele disse, olha, só se prepara para o pior. Depois que ela tiver o neném, provavelmente eu vou ter que fazer uma operação para ponte safena. E é já um médico de idade. Eu disse, doutor, me perdoe, o senhor tem certeza? Olha, está aqui no mapa, o senhor não está vendo? Eu não entendo nada disso. O senhor está falando. E a mulher já sentiu sintomas depois disso aí. Você vê como a coisa é psicológica. E tivemos um carinho cuidadoso, não podia subir escada, não sei lá mais. Algumas vezes ela sentiu que estava dando uma dor, que nós temos essas dores entre aqui a costela intercostelar, que às vezes a pessoa pensa que é infarto. Mais na frente eu fui aprender com outro médico, que ele me disse, olha, quando a pessoa tiver com uma dor, você perguntar onde é a dor, isso é aqui, pode esquecer, isso não é dor de infarto. Agora quando você eu não sei, está tomando todo o peito, aí corre porque pode ser infarto. Aí tudo bem, tomamos aquelas precauções e tal, e eu resolvi então levá-la a um cardiologista de nome, que tinha tratado o pai dela. E quando eu levei, ele olhou assim conversando e disse, olha, se ela tiver algum problema de coração, eu vou rasgar o meu diploma, eu vou pedir um ecocardiograma. E fez, e ela não tinha nada. Bem, isso também orou antes, pode ser até que Deus, o velho tenha sido certo e Deus curou. Mas o que eu estou falando, às vezes, só por olhar você conhece as pessoas enfermas no corpo. E você conhece também as pessoas enfermas na alma. Pessoas enfermas moralmente. Você sabe quando eu, como homem, sei quando uma mulher fácil que está se oferecendo, e a mulher sabe quando é um homem enxerido, um homem fácil também. Quer dizer, a pessoa transmite pela aparência. A gente olha, sabe, quando a pessoa está com problema de homossexualismo, muitas vezes, né? Tem uns que conseguem disfarçar. Quando a pessoa não tem um bom comportamento social, está na desonestidade. Quando a pessoa é pessoa avarenta, ela fica com aquele olho esbugalhado e não quer saber de muita coisa e tal. Normalmente dá para ver. Então existe todo tipo de doença. Essa aqui era uma doença física. Ela estava enferma com muita febre. Bom, agora nós vamos para Mateus. Mateus já nos informa o seguinte: e Jesus, entrando em casa de Simão, viu a sogra deste acamada e com muita febre. É interessante esse relato aqui, porque Jesus entrou em casa de Simão e a sogra estava com febre, mas ninguém deu bola para a coisa. Talvez o problema dela fosse que ela sempre estivesse doente. Como algumas pessoas, todos os meses, ficam resfriadas, garganta incha, da febre, e a pessoa tem que tomar lá o remédio forte do doutor. Outras não pode o tempo dar uma viradazinha, que estão sempre espirrando e tal. Mas e o que é isso tal? Você sabe que tem problemas com pessoas com problemas de alergia que tem esses casos. Um médico em São Paulo me falou que quando ele era mais jovem, ele trabalhava no Hospital das Clínicas e toda semana ele ia, o chefe dele, médico, dizia, olha, pode voltar. Só olhar para ele. E ele voltava e ele abonava o ponto. Então, por semana, um dia ou dois, ele não trabalhava. Isso durante anos. Depois, um dia, ele estava num congresso em Porto Alegre e conversando com o congresso médico, com um médico argentino. Ele disse, isso aí é alergia alimentar. Mas como é que é isso? Eu queria aprender. Ele disse, olha, procura os americanos. Ele foi pesquisando tal, encontrou alguma literatura, foi para os Estados Unidos, fez lá um curso e voltou e disse, olha, nunca mais eu tive um problema de resfriado. E começou a tratar pessoas com esse tipo de sofrimento. E ele tem tido bom sucesso. Então, há esses problemas. A pessoa fica repetindo aquele sofrimento. E quando é a primeira vez, isso nos chama a atenção. Primeira vez que o filho usa drogas, que ele faz desonestidade, a família fica desesperada. Mas com o tempo, as pessoas acomodam.
e já acham até aquilo normal. Um rapaz no Paraná me disse, missionário, somos em tantos irmãos, acho que são 8, e nós não éramos do Evangelho, éramos idólatras e bem idólatras, e de repente uma das nossas irmãs traiu o marido. E disse que aquilo foi a coisa mais terrível para nós. A gente em casa foi como se tivesse matado alguém. Nós chorávamos dia e noite, talvez nós sentimos mais do que o marido dela. Porque na nossa família todo mundo era de vida honrada. Nunca ninguém tinha feito isso. Mas que tristeza! E a vida para nós tinha acabado. Aí um dos nossos irmãos tinha ido a uma igreja, resolvemos ir lá, falamos com o pastor, ele nos levou a Cristo e hoje a família foi restaurada. Mas quando a coisa é de repetição, até se aceita. Há famílias que têm filhos na prostituição, no roubo, sabem disso. E acham que é uma coisa errada, mas que isso vai fazer a natureza, como há famílias que têm um filho doido, que já cansaram de tratar, já não tratam mais, ou que têm outro tipo de sofrimento. E ali estava a sogra de Pedro em algum canto, e já não dava mínimo, porque talvez ela sempre tivesse problema. Diz Mateus, que Jesus entrando, ele viu a sogra de Pedro com aquele problema. Olha, quando Jesus entra em nossa casa, não só na casa onde moramos, onde ali habitamos com os familiares, mas na nossa casa, o nosso espírito, na verdadeira pessoa, ele vê o que está errado em nós. E há pessoas que passam meses só se arrependendo. Existem, por outro lado, aqueles que já não veem nada errado, tudo para eles é lícito, permitido, provavelmente Jesus não esteja em casa. Quando ele está em casa, ele entra, ele quer arrumar a casa. Ele entrou, ele viu. Agora aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes o Senhor Jesus nos mostra uma situação e nós entendemos errado. Alguém pode dizer, um homem diz assim, missionário, eu estava cismado que a minha mulher era infiel. Eu orei e Deus me mostrou. Foi Deus que mostrou? Foi Deus, Ele respondeu a minha oração. E o que você fez? Eu separei. Eu mandei ela embora, aquela vadia. Mas Deus ia mostrar uma coisa para destruir um lar? Para destruir um casamento? Mas claro, não. Deus, quando nos mostra algo, é para construir, reconstruir. É para sarar aquele problema. É o caso da sogra de Pedro. Ele viu e deve ter comentado. Vocês não estão prestando atenção nessa mulher? Mas senhor, alguém pode ter dito, ela sempre tem um problema, mas espera aí. Deus não está me usando para curar os enfermos? Como muitas pessoas da igreja já não estão orando mais para os enfermos de doença física que estão em casa. E as doenças morais? Onde está o seu filho, a sua filha hoje? Se Jesus voltasse agora, eles todos iriam para o céu? E você não dá a mínima. Tem muita gente que não dá a mínima atenção. A sua mulher iria para o céu, o seu marido? Mas eu não sou o guarda dele. Mas espera aí, a Bíblia não diz que os dois serão uma só carne? Como é que fica isso? E os filhos que vocês colocaram no mundo? Onde estão? Às vezes o cristão investe um dinheirão na faculdade do filho, da filha, e ele está perdido, ela está perdida, e na faculdade verdadeira, eterna, ele não luta para fazer o filho e a filha ir para a faculdade eterna, para passar os céus com Jesus, a eternidade com Jesus. Então Jesus, quando vê e nos mostra, ele vê e nos mostra com um propósito, que nós peguemos aquela pessoa e que nós, então, façamos uma obra na vida dela. É como uma missão. Por exemplo, no meu caso, eu sou um pregador, tenho uma igreja estabilizada, uma igreja estabelecida, uma igreja forte, grande, poderosa, mas vamos dizer que o Senhor Deus pega e me abre o entendimento para eu ver uma região remota do planeta,
onde há um povo que precisa de uma palavra como a que eu tenho, ele me mostra para eu fazer alguma coisa. Eu posso ser chamado para ir para lá pessoalmente, ou para orar por aquele povo, ou para enviar alguém que vá fazer a obra de Deus. Ah, se o povo de Deus aprendesse isso, se as pessoas que são de Deus entendessem que quando Deus mostra, Ele mostra com um propósito, Ele tem um plano para aquilo. Ele viu a sogra de Pedro, ele tinha um plano, ele queria curá-la. Ele vê uma pessoa no erro hoje, ele tem um plano, ele quer restaurar aquela pessoa. O filho que está no crime, a filha que está no erro, nas drogas e por aí afora vai, ele quer restaurar. Mas a gente não entende, é o irmão e a irmã, é para que nós abramos os olhos e façamos algo. E o que vamos fazer, missionário? Vamos imitar Jesus. Ele nos ensinou. Então ele viu a sogra de Pedro acamada e com muita febre. Ela estava acamada. A pessoa que está enferma, ela sempre está deitada na vida, acamada. Por exemplo, quando a pessoa está bem, ela está de pé. Ela deita quando? À noite, para descansar, para repousar, porque é uma necessidade, mas ela levanta, ela faz atividade o dia todo, ela está sempre pronta. E quando ela está doente? Ela está caída pelos cantos, deitada, senta no sofá, abre a boca, começa a dormir. Ela vai para a cama durante o dia várias vezes, reclamando, ela não está numa boa atitude. Então nós temos que ver. A pessoa não está assumindo a sua posição na vida, é uma pessoa triste, mal-humorada, uma pessoa que só fica provocando os outros, ela não está bem. A pessoa tem que viver. E ninguém que está no erro gosta de dizer eu estou no erro. É mais ou menos como doido. O doutor é que diz que eu estou doido. Doido é ele, eu não tenho nada. Mas o doutor examinou e viu que a pessoa tem um problema. Então, quando ele viu, ele deve ter comentado, e Marcos diz que a sogra de Simão estava deitada, e assim estão todas as pessoas que estão tomadas pelo inimigo, que não estão agindo corretamente na vida, elas estão deitadas e o inimigo só segurando-as, usando-as das maneiras mais sujas e torpes. Elas são capazes de mostrar erro em todo mundo, só não veem o erro que há nelas. Então ela estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Bem, quando Jesus mostra para nós alguém no erro, nós devemos então falar dessa pessoa para Jesus. Missionário, espera aí, há uma coisa boba aqui, uma contradição, sei lá, algo sem significado. Porque se ele viu, o que eu tenho que falar? Não, nós temos de falar. Temos de levar o caso à pessoa. Jesus, temos aqui a Maria, temos aqui o José. O Senhor tem mostrado que a Maria e o José estão enfermos no corpo, na moral, tal. E o que é que nós devemos fazer por ela? O que é que nós devemos dizer? Qual é a nossa atitude? É claro que nós não temos que chegar e passar a mão na cabeça da pessoa, porque ela vai achar que nós entendemos o erro dela e ela vai continuar no erro. Às vezes temos de repreender e severamente, outras vezes dar palavras que levantam as pessoas. Então, lhe falaram dela, isso foi Marcos que disse, e Lucas diz que eles rogaram a Jesus por ela. Aqui é um ministério sério, é o ministério da intercessão. Nós temos que nos colocar na brecha entre Deus e o homem. Deus procura pessoas que tapem essa brecha. Pessoas como Moisés, que intercedeu pelo povo lá no monte, lá no deserto, nós também temos de interceder. Moisés teve uma das atitudes mais lindas e sábias. Deus estava completamente chateado e disse, eu vou riscar esse povo do mapa.
E Moisés então suplicou. Deus disse que da descendência de Moisés faria povo dele. E Moisés então suplicou, pleiteou a causa do povo e conseguiu que Deus abençoasse aquele povo. Nós temos de rogar, eles rogaram. E quando nós rogamos pela pessoa, nós não só pedimos para Deus fazer. Nós sabemos que nós somos agentes que fazem a obra de Deus nesse mundo. Nós então colocamos o problema, pedimos a Deus a unção e vamos fundo, sérios mesmo, determinados a fazer aquela obra. Jesus ali era o agente de Deus. Hoje, em nome de Jesus, nós somos os agentes que fazem a obra de Deus. Bom, rogaram por ela. O que é que Jesus fez? Marcos nos diz, então, chegando-se a ela. Então, rogaram, Jesus então se aproximou. Nós temos de nos aproximar da pessoa que está com um problema. Uma missionária, ela está do meu lado, ela vive em casa, mas talvez ela esteja a quilômetros de distância. Aproximar de uma pessoa é uma arte. Aproximar-se de uma pessoa é uma ciência. Nós temos que ter todo o cuidado. Às vezes elas reagem pior do que reagem certas tribos de índios que ainda não tiveram contato com o homem branco. Quantos desses homens, esses sertanistas, foram mortos porque se precipitaram no contato? É uma arte. Então nós temos que nos aproximar da pessoa. Precisamos da sabedoria de Deus. Muitas vezes a pessoa com problema não quer ser ajudada. Ela quer um milagre. Mas muitas vezes, para o milagre acontecer, existem etapas a serem cumpridas, coisas que têm de serem feitas. E nesse nosso aproximar, nós vamos ganhando a confiança da pessoa, nós vamos plantando a semente, nós vamos cercando a pessoa com o amor de Deus. É uma arte. Há pais que acham que vão conseguir a confiança do filho dando presentes, permitindo que eles frequentem certos lugares, pratiquem certas coisas que eles sabem que a palavra de Deus condena. Mas você sabe, né? As coisas... Não sabemos não. Nós temos de não ser tão radicais e também temos de não ser tão liberados, né? Liberais, palavra certa. Nós temos que ter esse entendimento. Mas como é que eu vou saber? Seguindo a orientação de Deus. Deus fala. Então ele foi e aproximou-se, chegou até a senhora. Bem, já nos aproximamos. Já chegamos à pessoa. Nós sabemos que a pessoa é problemática, que ela está na mão de uma força maligna e que muitas vezes ela está tão derrotada, tão convicta de que o caso dela não tem solução, que ela não quer sequer ser ajudada. Bom, mas ali está Jesus. Quando Jesus chega, brota na pessoa um desejo. Pode ser o mais derrotado, o mais pessimista, o mais conformado com a sua situação. Quando ele sente a presença de Jesus, o seu coração pulsa. Nasce dentro dele um desejo. E Jesus então agora vai nos mostrar como é que se ministra a uma pessoa dessa.
Diz o evangelista Lucas que ele, inclinando-se para ela, ele inclinou-se. Ele tinha uma missão a fazer na casa de Pedro. Ele sabia que a missão principal era isso aqui. Mas o Pedro e outros sabiam que tinha uma outra missão. Talvez fosse ali almoçar, jantar, fazer um lanche, ou descansar um pouco. Mas ele parou o que ele ia fazer e veio fazer a obra de Deus. Para nós conseguirmos a recuperação de qualquer pessoa, nós temos que nos inclinar para a pessoa. Nós temos que dar uma atenção a esse cidadão, a esta cidadã, que está na mão do inimigo. E Jesus foi e nos deu exemplo. Ele não chegou, falou uma palavra, foi embora, saiu curada, não. Ele inclinou-se. Vamos inclinar. Vamos ver, inclusive, em certos casos, se não somos nós os responsáveis por aquela pessoa ter se desviado e ter praticado erro. Muitas vezes nós somos. O mau exemplo que temos dado, a falta de amor que temos feito, não temos demonstrado o amor. Então isso, muitas vezes, causa problemas. Então Jesus foi e inclinou-se. Parou tudo e inclinou-se. Quando ele inclinou, Mateus nos diz que ele tocou na mão da sogra de Pedro. A mão simboliza a nossa habilidade, o nosso poder. Quem está vencido por uma doença física, biológica, moral, espiritual ou qualquer outra doença, é uma pessoa que não tem mais a habilidade. Nós sabemos que os nossos corpos têm um sistema imunológico que rechaça todo o ataque do inimigo. Mas se entrou alguma doença, é porque essa doença foi mais forte do que o nosso poder de resistir. Estamos vencidos. Temos que ir ao doutor, ou fazer a oração da fé, né? Ao doutor para tratamento, a oração da fé para ficar curado. Então Jesus foi com aquela mão poderosa, aquela mão divina, aquela mão de vitorioso, ele foi e tocou na mão derrotada daquela mulher. Nós, para poder darmos, temos de ter. Cesto vazio não alimenta ninguém. Jesus, com a mão de poder, com a mão de vitória, vai e toca naquela mulher. Na mão dela, ele tocou. É como se ele dissesse: eu vou encampar você. Se o meu carro está sem bateria, estou no trânsito, eu tento virar a ignição, ele não vira, não tem força, e você quer me ajudar, você coloca o seu carro lá ao lado do meu, e nós pegamos um fio com 2 pontas, com 4, que tem que ser o positivo e o negativo, e damos a chamada chupeta. Pegamos a sua bateria, seu carro funcionando, que ele estava recarregando, colocamos na minha bateria, e eu então viro a chave e pega. Aí sim, eu acelero o fundo e começo a andar, o meu alternador produz a carga, eu dei a chupeta. Foi o que Jesus fez. Jesus tocou nela com a mão de poder, porque o poder dela estava debaixo do poder opressor, agressor do inimigo. Ele então transmitiu a virtude. Temos de fazer isso. E em seguida, o que fez o Senhor Jesus? Ele repreendeu a febre. Lucas nos fala isso. Mas espera aí, missionário Soares. A febre não é uma doença. A febre é um sintoma, um sinal de que alguma coisa errada está na vida. O adultério, nesse caso, não é uma doença. Ele é o resultado, o sintoma de que alguma coisa está errada na vida. O roubo, a desonestidade, também é um sintoma.
Porque se você tem um padrão moral, se você está firme, você não quer um centavo de quem quer que seja. Você vai se sentir a pior das pessoas quando você sentar-se numa mesa para comer, sabendo que aquela comida foi que você subtraiu, roubou de alguma pessoa. Aquela roupa que você usa custou o suor de outrem. Mas tem gente que liga para ele, porque ele está doente, ele é um infeliz. As cadeias têm mais doentes do que tem os hospitais. São pessoas que estupraram para poder ter um prazer de meio minuto, minuto. Pessoas que roubaram, que mataram, tiraram a vida de um cidadão. Por quê? Porque ele me ofendeu. Porque ele tocou na minha família. Doença. Então nós temos de repreender esse mal. Jesus inclinou-se para a sogra de Pedro, tocou na mão dela, ele inclinou-se, tocou na mão e agora ele repreende. Ele diz aquela doença, aquele mal, você tem de sair dessa pessoa. Meu irmão, a obra de Deus ela é feita na base de guerra, de batalha. É uma luta espiritual e nós não devemos travar essa luta com medo. Porque o inimigo não sai por pedido, por sermos bonzinhos ou bem intencionados. É uma guerra. Ele inclina-se para ela, repreende a febre, dá uma bronca, fala palavras pesadas, ele exige, ele manda que a febre vá embora. Isso tem de ser feito. Tem de ser feito. Tem que chamar aquele demônio causador da desonestidade, aquele demônio causador do adultério, da infidelidade, aquele demônio causador da fofoca e repreendê-lo em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o que mais fez o Senhor Jesus? Ele então tomou a mulher pela mão. Temos de tomar. Ele tocou na mão, repreendeu e agora ele tomou ela pela mão. Tomou para quê? Para colocá-la de pé. Não basta repreender e falar para a pessoa, olha, o que eu tinha de fazer eu já fiz. Agora é problema seu. Não! Nós temos muito mais a fazer. Temos muito mais a realizar. E ele então começou, tomou-a pela mão e diz aqui Marcos que ele a levantou. Levantou-a, escreveu Marcos. E tomou-a pela mão e levantou-a. Tomou e levantou. Como é que nós levantamos uma pessoa? Fazendo força. Mas se ela não está prostrada fisicamente, fazendo força. Custa. Despende-se energia para fazer isso. Entendimento. E muitas vezes tem que ser meses, dias, semanas, meses, até anos, para colocar aquela pessoa de pé. E o que aconteceu quando Jesus começou a levantar aquela mulher? Diz a Bíblia Sagrada que imediatamente, Marcos escreveu, a febre a deixou. Não tem mais febre. Já não tem mais o desejo das drogas, de prostituir-se, de ser desonesto. Não foi uma cura momentânea, o sintoma seu. Não, a febre foi embora, acabou. Acabou, ela agora é uma pessoa liberta. É uma pessoa normal, ela foi trazida à normalidade. Lucas escreve, e ela levantando-se. Quando Jesus a começou a erguer, ela sentiu-se amada, sentiu o poder de Deus entrando nela, ela então levantou-se. Essa atitude toda pessoa deve ser ensinada a fazer. Se a pessoa não resistir, o inimigo demora embora e talvez nunca vá. Nós temos uma parte a fazer.
Eu era menino, o meu pai contou-me de um primo dele que anos ele também era menino, você vê quantos anos assim foi isso, estava endemoniado e trouxeram um pregador de fora, que naquele tempo quase ninguém expulsava demônio, e o pregador expulsou o demônio dele. E um dia ele sentiu 2 monstros voltando para pegá-lo. E o primo contou que já tinha aprendido a palavra, e ele disse Jesus: não temais os que matam o corpo e nada mais pode fazer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E ele foi recitando isso e os monstros foram embora e ele ficou liberto. Ali ele se levantou. Pode ter certeza, senhor, senhora, que aquele demônio que usou, ele vai voltar para usá-lo novamente. E você tem de resisti-lo. A mulher levantou-se. E quando ela levantou-se, logo, não demorou não. Diz aqui que ela passou a servir ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Toda pessoa que acha que está em pé e que ainda não serve a Deus, ela não está em pé. Ela não está em pé, ela está derrotada. É preciso que ela se coloque de pé. Passou a servir. O sinal é que ela está servindo a Deus. Quem não serve não está de pé completamente. O culto começa às 9, a pessoa chega às 9h10, 9h15, 9h30. A pessoa chega lá, fica conversando, batendo um papo com o outro. Não, nós devemos à igreja para ter um encontro com Deus. 9h o pregador chega, bom dia, boa tarde, boa noite, tal, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, e ela já entra na presença de Deus. E ela está ali, vem a mensagem, ela ouve. Tem gente que até hoje não dá o dízimo. Missionário, a situação não dá. Que história é essa que a situação não dá? Você é um desonesto. Está ficando com aquilo que é de Deus e depois chama de pai, diz que você não tem nada contra. Tem que parar com isso. Tem que dar o dízimo, dar a oferta, dar o seu testemunho, dar a sua vida, se necessária for, para o evangelho ser pregado. Tem que servir a Jesus. Ela serviu. Resultado, recebeu a bênção de Deus. Eu espero que esse programa tenha lhe feito bem. Eu vou agora orar, vou repreender doença, enfermidade, repreender esse mal que está na sua vida e que você tome a sua posição, que você assuma diante do Senhor Deus, para que o inimigo não o engane, para que o inimigo não faça de você presa dele. Quer orar comigo? Eu vou colocar aqui a minha mão. Venha, coloque a sua mão junto com a minha. Curve a cabeça, feche os olhos. Oremos agora, em nome de Jesus.
1815, Rio de Janeiro, CEP 20001-970. Que o Senhor Deus o abençoe, o guarde, o proteja e faça de você uma bênção.